Ó, Pai, só tua palavra tem a unção que despedaça o jugo, Senhor. Usa, Senhor, teu filho, pastor David, Senhor, com autoridade, com unção, com graça. Fala conosco, Senhor. Ó, Deus, a tua palavra diz que o Senhor fala com o homem e o homem fica vivo, Senhor. Aviva-nos essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és digno, glória de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nessa noite na casa do Senhor? Quantos já sentiram a sua presença aqui? Amém. Meus irmãos, como é bom estar aqui nessa noite com os irmãos e podermos juntos compartilhar a palavra de Deus, podermos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. E podemos ouvir a sua voz mais uma vez. Eu gostaria, meus irmãos, de abrir a palavra de Deus com os irmãos no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 14. Se os irmãos puderem manter suas Bíblias abertas. Assim vamos ver outros textos para embasar a nossa palavra nessa noite. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 14. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se, e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido nosso, muito conhecido da igreja. E se eu pudesse colocar um tema nesta mensagem, nessa noite, seria este: a chamada e os desafios desta geração. A chamada e os desafios desta geração. Quando eu olho, irmãos, para esse texto e todo o contexto do que vem antes e após ele, eu consigo imediatamente identificar a geração que vivemos. Porque nós vemos que um grande profeta de Deus, depois de Moisés, o profeta mais respeitado em Israel é o profeta Elias. E não apenas em Israel, como nos países que cercavam essa nação. Ele teve um ministério imponente, um ministério que causou impacto em Israel. Um homem que era um pregador politicamente incorreto, assim como João Batista, que não despertava o interesse daqueles ouvintes mais pomposos,
mas que era uma palavra que, como nós costumamos dizer, que arrancava o toco com raiz e tudo, porque não era muito palpável, muito palatável, não era boa aos ouvidos de muitas pessoas. Mas aqui nós vemos que agora chega o tempo de ele passar o cajado para o seguinte, para aquele que haveria de dar continuidade ao ministério profético daquele tempo. A palavra de Deus diz que depois daquele grande desafio lá no Carmelo, quando Elias, ele desafia aqueles 850 profetas, 450 de Baal e 400 do poste ídolo, ele leva toda uma nação a se inclinar diante do Senhor e dizer só o Senhor é Deus novamente depois de tanto tempo. Mas ali depois ele já entende que está chegando a hora de preparar alguém para dar continuidade no ministério. Ele então encontra Eliseu, filho de Safate, que estava arando o campo. Com 12 juntas de bois, ele estava na última junta. Os irmãos sabem que são 2 bois com um aparelho de madeira, arando a terra e preparando o caminho da semeadura. Ele estava trabalhando. E aqui nós já podemos começar a extrair lições para nós, porque por muitas vezes eu já falei isso e já ouvi outros obreiros, outros crentes dizerem a mesma coisa. Eu queria estar livre para eu fazer a obra de Deus. Então você nunca fará a obra de Deus, porque Deus só chama gente ocupada, só chama quem já está trabalhando, Ele só chama quem já está acostumado em fazer a sua vontade. E ali estava Elias, filho de Safate, arando a terra, e a Bíblia diz que Elias pega a sua capa, a capa que vai representar aqui, simbolizar a presença, a unção de Deus, o legado que ele vai transmitir àquele homem. Era um símbolo de que agora ele seria o novo profeta para dar continuidade naquele ministério. Ele lança a capa sobre Eliseu e ele diz assim: deixe eu primeiro beijar os meus pais. Ele não é aquele beijo como do jovem do Novo Testamento, que queria esperar o pai morrer, na linguagem deles da época. Aqui não, ele queria realmente se despedir e seguir o profeta do Senhor. E então Elias diz: vai e volta, porque na linguagem atualizada diz: porque tu já sabes o que eu te tenho feito. Aleluia. E aqui, irmãos, é uma outra lição para nós, porque muita gente está indo e não volta mais. Muita gente está indo dizer que vai fazer algo e não volta para continuar cumprindo a vontade de Deus na sua vida. E ele diz: vai, porque tu sabes o que eu te tenho feito. E essa palavra aqui, quando eu li, embora já tenha lido muitas vezes, ela falou muito comigo essa semana. Porque muitas vezes nós, irmãos, perdemos o senso da urgência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes perdemos a noção de que o que Deus nos chamou a fazer é algo grande, é algo importante, é algo necessário, é algo urgente, e nós vamos sempre deixando para depois. E a palavra para você esta noite é: você sabe o que Ele tem feito com você. Você sabe o que Ele tem falado a você. Você sabe o que Ele está pedindo que você faça. Por isso vá e volte o mais urgente possível, antes que seja tarde demais. Porque Ele tem pressa de fazer a sua vontade. A palavra de Deus diz que Eliseu, como todo bom obreiro, pronto, preparado para fazer a vontade de Deus, ele pega aqueles 2 bois que estavam na 12ª junta e mata, para fazer um churrasco. Ele pega a aparelhagem que estava sendo usada para arar a terra e usa como lenha. Era um sinal dele dizendo assim: eu sei que o caminho que eu vou trilhar agora, ele não tem mais volta. Enquanto tantos já, no momento em que fraquejaram, que se perderam, que erraram pelo caminho, voltaram a fazer o que fazia antes, este jovem está dizendo: eu sei que agora eu vou iniciar um caminho que não tem mais volta. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode mais olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino do Senhor. Por isso ele estava convicto de que agora ele iria iniciar um novo tempo na sua
sua vida. Eu não sei o que está prendendo você ainda, meu irmão, mas está na hora de matar os bois, de pegar o aparelho, fazer lenha e fazer a vontade de Deus, porque não há mais tempo para estar perdendo tempo, porque vai chegar a hora em que não haverá mais tempo, é tempo de fazermos a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que esse rapaz começou a caminhar com Elias. Ele faz a festa e começa a servir o profeta de Deus. Isso aqui é interessante porque o serviço é algo que deve ser normal para nós. Nós que às vezes, com o passar do tempo, vemos alguns irmãos que começam a ocupar determinadas funções na igreja, eles já não são mais servos. Eles já não podem mais servir. Porque agora eles têm uma outra função, agora eles subiram, agora eles estão no outro patamar e não podem mais servir ao Senhor e aos irmãos. Mas como eu vou servir ao Senhor se eu não servir os meus irmãos? Eu sirvo a Deus servindo o próximo, eu sirvo a Deus servindo o meu irmão, e isso vai ser uma credencial para Eliseu lá na frente, porque lá no capítulo 3, eles vão para uma grande batalha, e Jorão, filho de Acabe, ele se reúne com Josafá, e Josafá, pela sua ingenuidade, porque ele era crente, mas às vezes a gente se mete em guerra dos outros, porque não temos sabedoria de discernir o que é que Deus quer para aquele momento. E Josafá se mete numa guerra que não deveria ter se metido. Mas aí Josafá, como todo bom crente, ele quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida e para aquela batalha que eles iriam enfrentar. E ele diz, porventura um profeta de Deus que esteja por aqui para consultarmos ao Senhor. E a credencial dele é, eis aqui Eliseu, filho de Safate, deitava água sobre as mãos de Elias. Ele era servo de Elias. Irmãos, não tem coisa mais bonita do que servir a alguém, aleluia. E aqui nós vemos mais uma outra realidade do nosso tempo, que a gente vê um povo, irmãos, que vai crescendo, que ainda nem saiu da fralda espiritual, e nunca deitou água na mão de ninguém, e que está mandando nos outros. A pergunta é, tu deitaste água na mão de quem, meu irmão? Culto de doutrina, né? Assembleia de Deus, o negócio é assim, né, pastor? E a gente vê uma cambada de gente que não tem experiência com Deus, que nunca deitou água na mão de ninguém e fica tentando criar nomes, nomenclaturas, posições. Eu acho tão forte que antes do meu nome criaram um sufixo, aliás, um prefixo, PR. Isso é demais para mim. Mas alguns acham que não é suficiente, e agora eles já viraram agora patriarcas. Eles já estão ocupando funções muito mais elevadas, porque o nome pastor já é muito pouco. Ele cresceu tanto, ele é um gigante espiritual tão influente, que ser chamado de pastor não é mais suficiente. A pergunta é, você ainda continua deitando água nas mãos de alguém? Você ainda continua servindo alguém? Você ainda continua como um servo? Todas as vezes que eu ligo para o irmão Moabe, eu brinco com ele, aí ele me responde e diz assim, não senhor, eu sou o seu servo da orelha furada. E ele é mesmo, que a hora que precisa ele está ali. Nós temos irmãos que dia após dia está medindo a nossa vida. Eu continuo servo. Ou será que eu já cresci demais e virei uma estrela? Aqui Eliseu vai depois ser reconhecido como alguém que serve a Deus. Mas a palavra de Deus diz que eles continuaram a sua trajetória. Até que chega um momento em que Elias será levado pelo Senhor. Ele será trasladado. Ele será arrebatado. E ele parte de Gilgal. Que os irmãos sabem que Gilgal foi a primeira terra onde eles acamparam quando entraram na terra prometida. Eles acamparam ali, era um lugar de culto, era um lugar de adoração, era um lugar de sacrifício. Gilgal representava o lugar da aliança, e é de onde eles partem para começar a trajetória de que haveria de passar o cajado de Elias para Eliseu. Eles começam a caminhar, eles saem de Gilgal, vão para Betel. Amém? Quando eles chegam em Betel, depois eles vão para Jericó. De Jericó, eles vão até o Jordão.
Mas aqui há algumas nuances desse texto que nós precisamos ressaltar. Porque eles não foram de Uber. De uma cidade para outra aqui, de Gilgal para Betel, tinham 30 quilômetros. De Betel para Jericó, mais 36 quilômetros. De Jericó até o Jordão, mais 8 quilômetros de caminhada. Em cada trajetória, Elias dizia a ele: fica-te aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eles vão juntos. E sempre tinha alguém dizendo assim: ei, Eliseu, tu estás sabendo que o teu Senhor vai ser levado para o céu? Ele disse: eu sei, se acalmem. Fique calado que eu estou sabendo. Quando chega na cidade seguinte, ele diz: ó, fica-te aqui porque o Senhor me enviou para tal lugar. Tão certo como vive a tua alma, que vive o Senhor, que eu não te deixarei. Eliseu estava preocupado em se manter caminhando como homem de Deus. Isso aqui é um ditado que nossos pais sempre diziam assim: diga-me com quem andas, ou quem você vai ser. Ou quem você é, ou quem você vai se tornar. Com quem é que você anda andando, meu irmão? Com quem é que você anda se acompanhando dia a dia? Para quem é que nós estamos lançando as nossas dores, contando as nossas mazelas? Que tipo de aconselhamento nós estamos buscando? A palavra de Deus fala no Salmo 1, bem-aventurado, que é um problema da nossa linguagem, do nosso português, mas o original é felizes. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de ano em ano, de sexta em sexta, é de dia e de noite. Eu tenho que meditar nessa palavra, porque quando eu começo a me aconselhar com gente errada, eu começo a me desviar do propósito que Deus tem para a minha vida. Quantas vezes eu já não ouvi crente chegar para colega ímpio de trabalho e reclamar do casamento da esposa? Aí o ímpio vai lá e aconselha: pai, larga essa mulher, meu irmão. A mulher vai conversar com uma outra ímpia e começa a contar os seus problemas do casamento. Larga esse homem, rapaz. Já percebeu que o chefe do setor tal te olha diferente? É o conselho que o mundo tem para dar. E aqui ele estava caminhando com o homem de Deus, porque ele entendia: quanto mais eu estiver perto desse homem, mais eu vou absorver o que ele tem de bom, para eu dar continuidade ao ministério dele aqui. E a Bíblia diz que depois de trilhar todos esses caminhos, ele chega à beira do Jordão. Assim como Moisés abriu o mar vermelho com aquele cajado, agora ele pega a capa dele e toca o Jordão, e o Jordão se abre. Claro que o Jordão não é a realidade dos dias atuais. Ali era um rio maior. Para nós, eu, por exemplo, que venho da Amazônia, acostumado com rios imensos, não nos compara nada os nossos igarapés de Manaus com a realidade de hoje. Mas naquela época o Rio Jordão era um rio caudaloso. Ele abre aquele rio, mas ali haviam 50 filhos dos profetas que estavam em Jericó, e o que dá a entender aqui é que em cada cidade dessa havia uma concentração de filhos de profetas, que estavam estudando, se preparando para dar continuidade àquele ministério. Por isso ele passa por cada uma dessas cidades, e quando ele atravessa de Jericó ao Jordão, 50 ficaram observando. Eles viram Elias abrir o Jordão. E ali então Elias chega para Eliseu e faz uma pergunta que só o pai, quando vai dar uma herança, pergunta ao seu filho: que queres que eu te faça? E Eliseu, sábio e entendido, porque se eu fosse, alguns dos nossos jovens de hoje iam pedir dinheiro, e Elias não tinha. Iam pedir bens, mas ele estava preocupado não com uma herança física, material, ele estava preocupado com o legado que Elias iria deixar. Pede-me o que queres, antes que eu te seja levado. Ele diz: Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito. A porção dobrada não é que ele queria ser 2 vezes melhor que Elias. Não, é porque é justamente a ideia da herança. O filho mais velho tinha direito a 2 vezes uma quantidade maior que o outro. O mais velho sempre recebia uma porção dobrada. Ele estava dizendo: eu quero porção dobrada do teu Espírito.
Ele estava dizendo: eu quero que quando eu andar por aí as pessoas saibam que eu sou o profeta de Deus. Eu quero ter a unção do Eterno sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. E isso aqui se tornou uma realidade para Eliseu. Porque quando Eliseu passa na casa daquela mulher, ela olha para o marido e diz assim: vejo que esse que vem até nós é um santo homem de Deus. Não são as pessoas, não somos nós que temos que andar por aí dizendo que nós somos homens e mulheres de Deus. É as pessoas que precisam reconhecer que nós somos homens e mulheres de Deus. Isso não é argumento para nós em nada. Eu já ouvi um monte de crente quando passa a prova, aí vai orar a Deus. Já vi gente orar no microfone assim: pastor, Senhor, eu sou dizimista da tua casa. Eu não mereço passar por isso. Eu sou teu servo, Senhor. Eu sou pregador da tua palavra. Senhor, eu sou homem de Deus, Senhor. Aí o Senhor diz: é mesmo? Se eu te contasse que tem tanta gente melhor do que tu aí, fica se gabando para mim aqui, dizendo que é homem de Deus. Diante de Deus, irmãos, a gente tem que deixar todo tipo de coisa de lado. Na presença de Deus não é lugar de capa. Na presença de Deus é lugar de sermos como nós somos. Quando foi a última vez que você dobrou o joelho e disse: Senhor, eu estou zangado hoje. Eu estou com raiva. Pela minha força humana eu faria uma besteira hoje contra alguém. Mas não, a gente às vezes, quando vai até na igreja, quando a gente vai ouvir alguém orar aqui, você vê que a pessoa cria até palavras que nem ele sabe o significado. A gente vê um monte de gente quando vai pregar, somente obreiro jovem, né? Pega o microfone e ouve muito esses congressos aí que tem. Aí ouve ali umas palavras diferentes: eu vou usar isso aqui. Ele nem foi no dicionário descobrir o que é. Senhor. Ele muda até a entonação da voz. Nós que estamos aqui neste conclave espiritual. Eu já tive obreiro que era adepto dessas coisas. Ele foi orar uma vez no culto, quase que eu dizia: meu irmão, ora para o povo entender, porque nem tu está orando direito. Nem tu está entendendo a tua oração. Aí ele chegava: Senhor, aqui nesse lugar onde a latitude e a longitude se encontram. Eu dizia: meu Deus, para que isso? Deus conhece a nossa própria linguagem, a nossa maneira de ser. Eu não tenho por que estar criando um ator na presença de Deus, porque isso não existe. E a Bíblia diz que eles seguiram o caminho. E ele diz: Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito. E ele diz: olha, tu pediste coisa difícil, mas eu vou te dizer uma coisa: se tu me vires ser levado hoje, vai acontecer conforme tu pediste. E assim que ele diz, a Bíblia diz que carros e cavalos de fogo. A Bíblia diz que quando Elias vai, ele deixa a sua herança para Eliseu. A capa que representava a sua chamada. Essa capa aqui, meu irmão, não é aquela capa de Bartimeu que ele usava para forrar o chão, para dormir, para colocar as suas esmolas ali, não. Essa capa não é aquela armadura de Saul que não servia em Davi. Essa capa não é aquela túnica colorida de José, que era apenas para destacá-lo dos seus irmãos. Essa aqui é uma capa que representa a unção de Deus, que representa a chamada de Deus. Era o sinal para aqueles que ficaram para entender: ele está no mesmo espírito de Elias. A unção de Elias repousa sobre Eliseu, e aqueles homens que estavam do outro lado do Jordão, eles estavam vendo. E aqui acontece uma outra coisa importante para nós, porque Eliseu pega aquela capa e ele abre o Jordão de novo com a mesma capa. Mas ele não abre de uma forma automática. Ele chega e diz: onde está o Senhor, Deus de Elias? Porque nós muitas vezes temos uma falsa ideia de que não, as coisas velhas já passaram, é do nosso pecado. Mas as coisas para funcionarem hoje tem que ser igual como era antigamente. E ele começa agora a fazer o caminho inverso que ele fez com o seu líder. Ele não começa uma nova trajetória, que a gente tem um monte de obreiro no nosso meio que fica com aquela coisa: não, quando for a minha vez, você vai ver só, o negócio vai arrebentar, e vai crescer tudo, e vai arrebentar tudo. E aí quando ele se depara com a realidade do ministério,
que é dolorosa, que é espinhosa, que é difícil, que é complicada, que semana após semana nós acordamos pensando em desistir de tudo, e aí o Senhor vem de lá e traz uma força sobre nós, assim como Ele fez com Jeremias. Jeremias no capítulo 20, ele diz: Senhor, eu não falo mais no teu nome porque tu me iludiste, Senhor. E como tu és mais forte do que eu fui iludido. Eu iludido fiquei, pelo que eu não falo mais no teu nome. As pessoas zombam de mim. Eu sirvo de escárnio dia e noite. E nós sabemos que a Bíblia não é escrita de forma cronológica. No versículo seguinte, nós sabemos quanto tempo durou, quantas noites, quantos dias de choro, de pranto, de angústia. Mas ele diz assim: mas eu não posso, porque há um fogo que arde no meu coração e se encerra nos meus ossos. Eu preciso continuar a falar a tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele começa a trilhar o caminho inverso. Ele sai do Jordão, ele abre o Jordão com a capa de Elias. E ele vai para Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada desde o tempo de Josué. Mas antes de chegar em Jericó, ele já enfrenta a primeira reação daquela geração que ficou para ele pastorear. Porque assumir um rebanho quase perfeito é uma maravilha, não é, pastor Messias? Só que com os bônus tem os ônus. Não é verdade? Tem irmão que a gente precisa suportar para entrar no céu. Tem gente que parece que não é irmão, parece que é primo. A gente não sente, mas faz parte. Quantas vezes eu já não vi ministro dizer: eu só vou trabalhar com quem quem não quer, eu não quero mais saber disso. Eu, na minha ignorância, já falei isso. Até que um dia o Senhor me chamou a atenção. E Ele disse para mim: o meu filho morreu por todos. Por que você vai escolher só os melhores para cuidar? Eu te chamei para cuidar dos problemáticos. E quando Eliseu se depara com aquela geração, eles começam a dizer assim: 50 homens. Tem hora que faz assim, um motim, né, pastor Messias? Deixa-nos ir procurar o teu Senhor. Na cidade tal, Eliseu diz: não vão. Não, mas deixa aí, a Bíblia diz que eles constrangeram Eliseu, ele disse: vão. Ficaram 3 dias andando à toa, e depois de voltaram dizendo: não achamos teu Senhor. Ele disse: eu avisei para vocês não irem. Geração teimosa. Irmãos, nós precisamos ter noção do que é ter fé, o que é ser persistente e o que é ser teimoso. O teimoso, muitas vezes, ele quebra a cara, muitas vezes, e não entende que aquilo não é vontade de Deus para a vida dele. E é uma geração mais teimosa que a nossa. Nós estamos dizendo: faz isso, eles dizem não. Você está dizendo: faça dessa forma, ele faz diferente, porque ele simplesmente não entendeu que há uma autoridade para orientá-lo como fazer. Quando eu casei, eu marquei a data do meu casamento e cheguei para o pastor, ele disse assim: só faço se fizer o curso de noivos. E eu já doido para casar, né? Namorando já 1 ano e meio, já tinha noivado com a mulher. E aí ele disse assim: não, só faço se fizer o curso de noivos, é todo domingo no Templo Central, de manhã, 3 meses. Eu falei amém. Fui fazer o curso de noivos. Terminou o curso de noivos, sugeri uma data para ele, disse: nesse dia tem festa da igreja tal, não posso. Pastor, então o senhor pode ver tal dia. Nesse dia é o congresso dos jovens. Não dá. Se quiser escolher outro pastor, fique à vontade. Se quiser que eu faça, eu tenho que dizer a data. Eu dizia: então escolha. Ele queria que eu falasse isso. E ele marcou a data. E eu não me arrependi de ter obedecido meu pastor.
que às vezes a gente quer, porque quer, porque quer, porque quer. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele segue o caminho. E os homens de Jericó chegam para ele e dizem: a cidade é boa, mas a água dessa cidade é ruim. Havia morte e esterilidade naquela cidade. Ficou além da geração, que era uma geração difícil, a geração teimosa, ficou uma geração estéril. E há uma geração mais estéril que a nossa, irmãos. Geração que não dá fruto. Geração que não tem raízes. Geração que não semeou e quer colher muita coisa. Geração que não paga o preço de absolutamente nada. Alguém pode dizer: isso está generalizando. Irmãos, quem é de Deus não fica ferido e magoado com a palavra dessa. Quem está na presença de Deus não se magoa, porque sabe que é uma realidade. Nós vivemos em uma das piores gerações da história do cristianismo. É uma geração obstinada em fazer o errado. Nós estamos o tempo inteiro ensinando e mostrando o caminho da luz. É por isso que os meus filhos eu todo o tempo todo em casa, eu e minha esposa dizendo: meus filhos, o nosso Deus é grande. Vocês têm tudo, mas papai e mamãe não tinham nada. Vocês hoje têm todo o privilégio de ter o que nós nunca tivemos. A primeira vez que eu fui comer um sanduíche na minha vida foi quando eu casei com a Silvana. Primeira vez que eu tomei um iogurte, eu já era casado. Vocês podem tomar, às vezes estragam. Isso tudo é sinal de que o nosso Deus é grande. Acreditem em Deus, porque Ele é grande. E eu tento inculcar, é por isso que Deuteronômio capítulo 6 fala isso: ensina o teu filho em casa, no caminho, assentado à mesa, e ao deitar, e ao levantar, é o tempo todo. Inculca isso. Sabe o que é inculcar? É meter na cuca. É falar e martelar até que entre na mente dele e ele comece a entender que não somos nós, é Ele. E a Bíblia diz que Eliseu, isso aqui é interessante, porque Eliseu herdou uma congregação complicada. O povo era teimoso, o povo era estéril. Aí às vezes tem obreiro que assume uma igreja. Pastor Messias, olha aqui, o negócio estava feio. Pastor Messias, olha aqui, não estava dando ninguém. Uma semana agora a igreja já está lotada. Quando eu ouço o obreiro falar um negócio desse, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Porque o que passou, com certeza, deixou alguma coisa. Não é agora que chegou o Salvador da pátria, agora mudou tudo para melhor, não. É assim não. Eu já vi obreiro fazer isso e uma vez o Senhor me tomou num culto para repreender todos os obreiros. E eu disse: nós não fomos chamados para estar competindo entre nós. Muitas vezes o Senhor encontrou os seus discípulos perguntando: quem dentre nós é o maior? Quem é o que fala mais bonito? Eu não tenho o fervor do pastor Natanael. Eu não tenho o vocabulário do pastor Tiago. Eu não tenho a direção do pastor Messias. Eu não tenho um português bem apurado como o do pastor Eduardo. Mas nós, irmãos, não estamos aqui competindo. Eu não tenho todo aquele carinho, aquele amor que o pastor Jorge fala. Só fala sorrindo. Carinhoso, amoroso com o seu povo. Mas o fato é que Deus deu um cajado para cada um de nós. E que nós devemos usar da forma que Deus nos chamou para usar. Tem aquele mais calminho. Tem aquele que anda tudo. Eu agora que eu estou andando mais, é porque na igreja que eu pastoreava, o microfone ficava aqui, pastor. Então eu pregava em cima de uma bacia, tranquilo. Aqui que eu já ando mais, eu fico com vergonha de pegar ali o pedestal. Mas é a maneira de cada um. E o fato é que a dificuldade que fica daquele que passou, agora é responsabilidade minha.
Eliseu assumiu e ele entendeu: a terra é estéril, Deus vai me usar para curar essa terra. Me dá o sal. Vamos jogar sal aqui, vamos curar. E a Bíblia diz que aquela água ficou curada até os dias de hoje. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mas a Bíblia diz que eles seguiram o caminho. E os jovens vendo. E aí saem alguns rapazes. Alguns aqui entendem que eram crianças, mas não eram crianças, porque no original aqui são rapazes já apontando para jovem, para adulto. E eles saíram zombando do profeta de Deus. Provavelmente Eliseu estava careca pelo luto de Elias, pela tristeza de ter perdido o seu líder. E eles começam a gritar: sobe calvo, sobe calvo. E essa palavra aqui não é apenas por uma questão estética, do estereótipo de Eliseu, não. Isso aqui era eles dizendo assim, ó: Elias foi embora, nós não te reconhecemos como profeta de Deus. Nós não te aceitamos como nosso profeta agora. E então começaram a zombar do profeta de Deus. Geração zombadora. Geração sem temor de Deus. Nós vivemos exatamente esse tempo. As pessoas fazem piada. Fazem piada da situação econômica do país. Fazem piada das gafes do presidente. Fazem piada de tudo que está errado na nação. Quando o nosso papel seria nos prostrarmos e trabalhar em direção à solução desses problemas. Quantas vezes eu já não ouvi pastores dizerem: fique de pé, vamos declarar que essa cidade é do Senhor Jesus. Será que é só eu declarar? Será que eu não tenho que ter uma outra ação? Será que eu não tenho que arregaçar a manga e anunciar o evangelho com fidelidade? Se eu quero a minha igreja prostrada e debruçada diante do Senhor e da sua palavra, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso me debruçar diante dela. Eu não posso apenas dizer: eu declaro que essa igreja é uma igreja bíblica. Não. É as atitudes do dia a dia que vão mostrar se essa igreja é bíblica. E aqui estava uma geração zombadora, e eles começaram, e a palavra de Deus diz que Eliseu, ele dá ordem e amaldiçoa aqueles rapazes. E saem 2 ursas e despedaçam eles. 42 deles. A Bíblia numera. E se ela numera, é porque tinham mais. Isso significa o quê? Que ficou testemunha para dizer: não mexe com ele. Não mexe com ele, porque ele é homem de Deus. Irmãos, eu vou dizer algo aqui. Eu já vi pregadores ficarem paralíticos porque mexeram na unção que não deveria mexer. Falaram de gente que não deveria falar. Se meteram com gente que ora. E a pior coisa que tem é se meter com gente que ora. Com gente que tem unção. Quem unge, quem escolhe é Deus. Nós não temos nenhum poder sobre isso. Nenhum. E a Bíblia diz que depois disso, vejam bem, eu falei agora há pouco, nosso pastor outro dia falou isso aqui no ciclo de oração: deixar a herança é uma bênção. Nós temos um monte de planos aí de herança para os meus filhos, mas deixar o legado, deixar uma marca, é como o salmista falou no Salmo 71: Senhor, agora que estou velho de cabelos brancos, não me desampares até anunciar a tua força a essa geração e a geração vindoura o teu poder. Isso aqui me faz lembrar a história de um homem, um britânico.
Talvez os irmãos já ouviram falar sobre ele, Nicholas Winton. Este homem era um enfermeiro que durante a Segunda Guerra, na época que o nazismo estava tomando conta de muitos países da Europa, ele sai de Londres e vai para Praga, na República Tcheca, que na época acredito que ainda era Tchecoslováquia. E ele vai para Praga e ele começa a conversar com pais judeus e pedir que eles pudessem passar a guarda dos filhos para ele, para que ele pudesse guardar aquelas crianças em segurança e vida. Ele consegue encher, irmãos, 4 vagões de um trem. 4 vagões. Ele fez um trabalho minucioso, criou um álbum de recortes com a foto, endereço em Praga, endereço em Londres, nome dos pais biológicos, nome do pai adotivo. Organizou tudo, a foto, cartão de vacina, documento de escola. E ele encheu 4 vagões. As pessoas diziam: o que você está fazendo? Você tem uma estabilidade aqui, você vai se meter com esse cara, esse homem é perigoso. Ele disse: eu sou cristão. E como cristão eu preciso fazer alguma coisa. Ele enche 4 vagões, a SS intercepta um dos vagões. Ele consegue salvar 3 vagões com 669 crianças. Vai direto para Londres. Muitas daquelas crianças nunca mais viram os pais, porque foram mortos no Holocausto. E ele guarda aquilo. Anos depois, a esposa, ele casa, tem filhos, a esposa vai limpar o sótão. Sabe aquela limpeza que a mulher tira tudo, irmã Norma? A senhora sorriu agora que a senhora faz, né? Mexe com tudo, bagunça, muda tudo de lugar. A mulher foi fazer aquilo, encontrou o álbum. E ela chamou ele e disse: meu filho, o que é isso aqui? Ela disse: aí ele pegou e disse: isso foi na época da Segunda Guerra, eu ajudei a salvar umas crianças. Meu filho, você é um herói. Como você nunca me falou isso? Ele disse: eu só achei que como cristão eu deveria fazer alguma coisa. Ela contou para o filho contou para outro, ele foi parar no programa de TV. Quando chegou no programa de TV, a apresentadora começou a falar, apresentou ele, e ela começou a folhear o álbum de recortes. Em uma das folhas ela disse: senhor Nicholas, eu estou vendo aqui o nome de uma mulher chamada Vera, de uma menina. Eu tenho uma notícia para lhe dar. A Vera está sentada do seu lado. Uma senhora já de idade, fica de pé, abraça ele e agradece a ele. Depois ela folheia mais uma folha e diz assim: olha, essa outra pessoa está do seu outro lado. E aquele senhorzinho de quase 90 anos começa a chorar. Depois a mulher diz assim: quem mais foi salvo por Nicholas Winton aqui? E o auditório inteiro daquele programa fica de pé. Começa a aparecer as imagens dos filhos, dos netos. Quantas pessoas não existiriam se aquele homem não tivesse tido coragem de fazer o que fez? E a pergunta que fica, irmãos, é: como nós vamos ser lembrados quando formos embora dessa vida? Será que eu vou ser lembrado como um crente truculento, murmurador que reclama de tudo? Será que eu vou ser lembrado como alguém que simplesmente não se envolve com nada? Ou eu serei lembrado como alguém que orava, como alguém que pregava, como alguém que estendia a mão, como alguém que abraçava, como alguém que estava sempre pronto para servir alguém? Como nós seremos lembrados? E a Bíblia diz que quando Eliseu encerra essa participação, ele vai para 2 lugares perigosos. Ele vai, meus irmãos, para o Carmelo. E ele vai para Samaria. Ele vai para o lugar do conflito. E ele vai para o lugar da crise. Muitos de nós, e talvez obreiros que estejam ouvindo nós agora pela internet, quando o pastor presidente diz assim: eu vou lhe enviar para tal cidade, ele começa a perguntar quanto rende, se a cidade é boa, se a igreja tem membros,
Eu quero nessa noite desafiar a todos aqueles que se dizem ministros do Evangelho. Vão para o lugar do conflito, vão para o lugar da crise, porque aquele que tem a palavra de Deus, ele não teme crise, ele não teme conflito, porque ele tem a palavra de Deus guardada em seu coração. Conta-se que naquele 11 de setembro de 2001, é uma data marcante porque é o dia do aniversário de uma tia minha. Conta-se que quando aquela multidão de pessoas corriam daquele incêndio, de pessoas se jogando do prédio, de tantos destroços que ficaram com o primeiro e com o segundo impacto antes das torres caírem, enquanto pessoas corriam dali, haviam bombeiros e soldados policiais que corriam para aquele conflito. E muitas vezes nós estamos buscando só o nosso aconchego, o nosso sossego. Nós queremos cada vez mais estar confortáveis. E outro dia eu li uma frase que é muito realidade sobre nós. O nosso papel, pastor Messias, o seu, o nosso, cada um de nós que prega o Evangelho, é não deixar que os crentes pequem à vontade. Nós pregamos para que haja um incômodo na sua alma e você continue na rota que Deus trilhou para você. Nós precisamos correr onde há conflito. Onde está o conflito? Eu tenho a palavra de Deus para levar paz onde está o conflito. Eu tenho a palavra de Deus que é solução para os lugares que estão em crise. Não é apenas tranquilidade nessa vida. O Senhor nos chamou para irmos onde o conflito está. E quando nós não queremos ir, quando Deus nos manda, Ele nos pega e nos coloca no meio do conflito. Igual Ele fez com Ezequiel. Ele levou ele para uma visão que ninguém tem hoje mais. Vocês já viram? Já perceberam? Toda visão que as pessoas têm é de vitória. É de porta aberta, é de milagre. Ezequiel foi posto no meio de um vale de ossos que estavam sequíssimos. O osso sequíssimo é aquele que aponta esfarela. Não tem nem cartilagem mais. Ele foi posto lá no meio. Nós temos tantos profetas vaidosos hoje, que a primeira coisa que fariam era tirar um selfie para mostrar o antes e o depois. Ele ia chamar os seus assistentes para contar quantos ossos tinham, para gerar estatística. Porque tem gente que não está preocupada em fazer obra de Deus, está preocupado com estatística, está preocupado em aparecer, está preocupado em botar no status, está preocupado em estar mostrando para os outros. Não, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Aonde o Senhor me meteu essa noite. Fique de pé nessa noite, meu irmão. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Onde você está? E pense agora. Onde está a capa que o Senhor lançou sobre você? Onde é que você deixou a sua capa? A capa do teu chamado. A capa do teu compromisso que Ele fez contigo. A capa que tantas vezes abriu Jordões na sua frente, mas que você foi deixando para depois, para depois, para depois. Foi se ocupando, foi ganhando dinheiro, foi expandindo seus negócios, foi melhorando de vida e foi deixando a sua capa para depois. Ore agora diante do Senhor. Oh, aleluia. Bendito e eterno Deus. Pai querido, aqui estamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso vislumbre com as coisas dessa vida, Senhor.
há muito a fazer aí. Há uma geração, meu Deus, teimosa, uma geração estéril, uma geração, Senhor Deus, zombadora. E que nós somos os teus agentes para levar mudança. Nós somos aqueles que vamos para o conflito, para a crise, para onde estiver a necessidade da tua palavra. Deus querido, olha para a tua igreja aqui essa noite. Olha para cada um que aqui está. Que essa palavra possa martelar na mente e no coração de cada um. Em nome de Jesus.